Olá, amigos. Vamos então iniciar a terceira parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 30 de 4 de 2020. Nós nos reunimos normalmente às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu e, por enquanto, diante do isolamento social, nós estamos fazendo as nossas aulas aqui virtualmente, para que possamos nos encontrar com o estudo da doutrina, que é um bom motivo para nós nos vermos, não é? Pelo menos vocês me veem, eu não estou vendo vocês, mas vocês têm me visto aí. E eu tenho certeza que só de me aturar esses minutos aí, vocês já estão de alguma maneira progredindo, né? Não pelos ensinamentos, porque são muito parcos, mas pelo fato de estarem me aturando, né? De terem essa bondade para com as minhas limitações aí. Nós ainda vamos falar de felicidade, nós vamos falar ainda desse tema e eu vou pedir licença para extrapolar um pouco as questões e aprofundar um pouco esse tema felicidade, né? Na resposta, né, da questão 926, que eu estava comentando na segunda parte, tem uma frase muito interessante. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Olha que frase linda. Então, eu me lembro, talvez há uma década atrás, uma pesquisa que foi feita, todos os anos são feitas pesquisas e a metodologia leva a resultados diferentes, né, de acordo com a metodologia, mas eu me lembro que chegaram à conclusão de que povos bastante simples que moravam em ilhas no Pacífico, civilizados sim, não eram aborígenes não, povos civilizados, mas com pouca tecnologia, não tinham grande acesso às coisas do mundo contemporâneo, né? Foram considerados os mais felizes. Por quê? Entre o que eles tinham e o que eles queriam ter, não tinha diferença. Se perguntasse para eles qual é a vida perfeita, essa aqui que eu levo, né? Tá ótimo assim. Então, as necessidades deles estavam plenamente atendidas, logo eles eram muito felizes. Em compensação, pessoas que estavam num patamar muito grande, né? Os temas de filme aí que tinham aviões particulares, que moravam em Paris, moravam em Nova York, né? Nas cidades mais glamorosas do mundo que nós vivemos, da atualidade, elas tinham muito, mas elas desejavam muito mais, e esse desejo era causa de infelicidade. Então vejam, se algum desejo é necessário para o nosso progresso, e isso está em nós, e Deus colocou isso para que a gente possa, então, na busca das coisas progredir, o desejo em excesso gera a infelicidade permanente, porque eu nunca atinjo nada, não é? Eu não consigo me satisfazer com as coisas. E aqui, importante dizer, não se trata apenas de bens materiais, bens que se compra, não. Muitas vezes é assim nas relações interpessoais. Permitam um aprofundamento aí do tema. Pessoas com características de baixa autoestima, uma pessoa com baixa autoestima, elas são pessoas fortemente, estou aqui me apoiando na psicologia, tá? Fortemente tendentes à traição. Por que isso acontece? Porque elas precisam de aprovação o tempo todo. Então, assim, por mais que elas recebam, não é suficiente. Elas precisam de outras pessoas aprovando elas o tempo todo, né? E isso leva muitas vezes à traição. Pessoas que estão estáveis emocionalmente, não estão buscando essa aprovação o tempo todo, são pessoas mais tendentes a relacionamentos mais estáveis, né? Com menos turbulência aí. Portanto, menos infelicidades, né? Porque a turbulência acaba gerando muitas infelicidades. Percebam, porque às vezes a gente foca muito no bem material e esquece de outras coisas, né? Esquece de como nós somos imperfeitos em todas as áreas. Que bom se fosse só nos livrarmos dos bens materiais, porque aí quando desencarnássemos as coisas estavam resolvidas. Não estão, porque as questões morais permanecem e muito presentes quando nós
estamos no mundo encarnado ou no período de erraticidade. Eu queria destacar para vocês que muitas vezes nós nos escravizamos pelo tempo, não é? Lembra que eu falei numa aula anterior que espíritos superiores nunca estão atrasados? Você não consegue imaginar Jesus atrasado. Oh, hoje não vai dar para eu te ajudar, eu tenho que ir ali fazer tal coisa ou falar tal parábola. Não, Jesus era pleno. Chico, Madre Teresa, aqueles que nós sempre citamos como bons exemplos, não são os únicos, muitos não famosos são bons exemplos, eles eram plenos. Né? Se alguém pedisse alguma coisa, eles estavam ali inteiros pelo tempo que fosse necessário. Então isso é muito importante, estarmos inteiros, não sermos ansiosos. Essa é uma questão muito séria, né? Porque a educação espírita deve nos levar para isso, deve nos levar para termos grande capacidade de adaptação e não sermos ansiosos. Quando nós diminuímos a nossa ansiedade e quando nós ganhamos capacidade de adaptação, estamos no caminho certo, estamos nos autoeducando. Porque a ansiedade, lembrem-se, é a não compreensão do tempo do universo, a não compreensão do tempo de Deus. Se eu planto hoje, há um tempo até a colheita. E a ansiedade não vai melhorar isso, não é? Então, quando nós estamos menos ansiosos, nós estamos mais no tempo de Deus. Quando nós estamos com maior capacidade de adaptação, ou seja, fazemos omelete com os ovos que nós temos e não ficamos reclamando, isso também é demonstração de que estamos no caminho certo da educação espírita, conforme o Espiritismo nos orienta a nos autoeducarmos, e de alguma maneira, se estamos no caminho certo, estamos também mais próximos da felicidade relativa ao atual estágio do nosso planeta. Em compensação, a gente vê pessoas muito pessimistas, né? Aquelas que acabam com o dia, com a semana, ficam com enxaqueca, com problema, porque quase aconteceu um problema. Isso me faz lembrar uma frase do escritor francês famoso, Victor Hugo, depois ditou vários livros, né, depois do seu desencarne. Minha vida foi repleta de tragédias. A maioria delas nunca aconteceu. Eu só estou com dúvida aqui se a frase é do Victor Hugo, agora minha memória me traiu, mas tenho quase certeza que sim. Mas o que importa não é o autor aqui, e sim a frase. Olha só, minha vida foi repleta de tragédias, a maior parte delas nunca aconteceu. Não é típico do ansioso? Ele sofre por antecipação, mas a coisa nem acontece. É o quase acidente que acaba com o dia dele. Né? É a quase briga, que também destrói ali a emoção. Então, ao invés de nós agradecermos porque não chegou a acontecer o mal, nós nos desesperamos e sofremos por antecipação. Nós temos visto, e aqui cabe uma observação, fiquem atentos a isso, espíritas usando a tribuna espírita, as casas espíritas, para pregar e não tem a ver não com a pandemia, hein? Não estou falando de antes da pandemia aí, que transformações abruptas e que nós precisamos nos preparar, uma coisa tão apocalíptica, completamente contrária a essa visão, a visão espírita de que as coisas acontecem a seu tempo, não é? Então eu queria chamar a atenção para finalizar a nossa aula de hoje, que nós devemos viver no presente, que ficarmos chorando leite derramado, ou seja, no passado, ou ficarmos demasiadamente preocupados com o futuro, isso com certeza não nos levará à felicidade. E no decorrer do estudo do capítulo, nós veremos que muitas das coisas que nós reclamamos, como hoje já começamos a ver, somos os únicos causadores, pela nossa ansiedade, porque as coisas nem chegam a acontecer. Paramos aqui, eu tenho certeza que as reflexões de hoje serão importantes e nós voltamos no sábado, em outra pergunta, que é outro momento do estudo ali do Livro dos Espíritos, e na quinta que vem
desse ponto que paramos hoje. Um abraço a todos.